Saudações tricolores, galera, nós estamos iniciando mais um Fluente em Flu. Eu falo novamente aqui da nossa base. Hoje teve atividade lá no centro de treinamento do Flusão, lá na ponta oeste do Reino do Laranjal, mas a imprensa não pôde entrar, portanto a gente colheu as informações, inclusive trouxemos com exclusividade em primeiríssima mão que Paulo Henrique Ganso está fora do jogo de amanhã. Ele sentiu dores no joelho, será reavaliado para atender, para que o departamento médico consiga identificar, diagnosticar melhor essas dores que ele sentiu, mas está vetado para o jogo de amanhã. Inclusive o Joel Silva do Lance trouxe que no momento que ele foi lesionado, que ele sentiu essa dor, ele estava treinando entre os titulares. Portanto, daí deve sim repetir o time que venceu o Motoclube lá no Maranhão. A gente evidentemente vai tentar, estamos tentando apurar ainda como é que o Odair está mexendo no time. Se a gente trouxer qualquer novidade, está no nosso site, você sabe que lá são as notícias que a gente sempre confirma. Portanto, Paulo Henrique Ganso fora do jogo de amanhã, e com isso Miguel volta a ser relacionado para o jogo. Ele foi de fora do jogo contra o Motoclube, ganha uma nova oportunidade entre os relacionados. Amanhã o Fluminense e Madureira se enfrentam às 16 horas no Maracanã. Essa partida vai ser transmitida pela Rede Globo de televisão, mas é claro, a gente quer ver o Maracanã cheio, todos ao Maraca para fazer um grande domingo lá, uma festa bonita da torcida para a estreia do nosso Flusão na Taça Rio. Bom, falar um pouquinho também sobre Fred, o Fred é assunto também corriqueiro nas páginas do Fluminense. A gente apurou que, apesar de falarem aí que ele está com pressa de acertar a sua vida, está querendo resolver logo a sua situação, a gente até acredita que sim, mas por enquanto o processo do Fred está parado. No dia 17 de fevereiro, o juiz deu uma decisão, proferiu uma decisão, aonde ele determinou que a parte autora, no caso o Fred, e seus advogados, fizesse uma emenda à petição inicial, liquidando os pedidos, ou seja, colocando valores mais próximos à realidade nos pedidos, até para atender a nova legislação trabalhista, que não deixa mais os pedidos ficarem assim, ao contrário, você tem que liquidar os pedidos ou estimar os valores mais próximos à realidade. No dia 17/2 foi proferida essa decisão, e até o momento os advogados do Fred não se manifestaram. Inclusive essa decisão da determinação de que a emenda da petição inicial deveria ser feita foi o motivo pelo qual o juiz suspendeu a audiência de conciliação que estava marcada agora para o início de mês de março. Portanto, não tem audiência marcada. Primeiro os advogados do Fred vão juntar essa emenda à petição inicial, o juiz vai apreciar para só depois então ser agendada uma nova audiência de conciliação, e a gente tem que entender se vai ser só conciliação, se já vai ter realmente instrução e julgamento, e aí sim se ter uma decisão. Fluminense e Fred já tem alguma coisa encaminhada sim, não estão 100% fechados. A gente sabe mais ou menos que o tempo de contrato já foi desenhado, seria até 2021. Os salários ainda não se tem muita informação em relação a isso, até porque o Fluminense não vai fazer loucuras para trazer o Fred sabe disso também. Para vir para o Fluminense terá que se adequar à nova realidade, mas que existe realmente essa possibilidade muito grande. Evidentemente que sim. Falam também que parte da grana do sócio torcedor será usada para pagar o salário do Fred, o que nos parece óbvio, como se falasse que parte do seu salário vai ser usado para pagar o condomínio do seu apartamento. Evidentemente que parte do dinheiro do sócio torcedor vai ser utilizado para pagar o salário do Fred, assim como dos outros jogadores. O que a gente tem que entender é se vai haver algum tipo de bonificação para o Fred em caso de aumento do sócio torcedor com a sua chegada. Isso por enquanto ainda não foi decifrado, não foi ainda apurado por nós, a gente não conseguiu avançar nessa situação, e a gente também não viu nenhum outro veículo sério que cobre o Fluminense efetivamente em loco lá no CT trazer também esse tipo de informação. Vamos aguardar, mas por enquanto o processo está parado, as partes estão no prazo. Outra coisa importante para falar também é que o Cruzeiro também não se manifestou nos autos do processo, ou seja, está dentro do prazo também para peticionar, querendo cassar essa liminar que dá o direito do Fred assinar com outros clubes. Portanto, o processo está parado, está dentro do prazo para as duas partes, para a parte autora fazer a emenda à petição inicial, e também para o réu, que é o caso do Cruzeiro, apresentar sua defesa e também tentar cassar essa liminar. Por enquanto está parado, a gente vai acompanhar para vocês direitinho e vai trazer todas as informações aqui no nosso Fluente em Flu e também no nosso site. Outro assunto também é em relação ao processo do Grêmio. Foi falado aí que o Fluminense usaria a base tricolor para fazer uma composição com o tricolor gaúcho. Nananina não. Nós conseguimos hoje falar com o presidente Mário Bittencourt, que garantiu que o Fluminense jamais pensou em usar a base para compor qualquer tipo de acordo, que isso não foi proposto nem pelo Grêmio, nem pelo Fluminense, e que as conversas caminham para um parcelamento dessa dívida.
Portanto, não, inclusive falou de forma enfática, chance é zero de se usar a base para fazer qualquer tipo de composição de acordo, seja nesse caso com o Grêmio, seja em qualquer outro processo. Mário ainda aproveitou para ressaltar, estava rolando aí nos grupos de WhatsApp, eu participo de muitos, né, falando sobre a participação do seu escritório, né, que tem um Grêmio como cliente nessa ação. O presidente fez questão de ressaltar que seu escritório só defende o Grêmio nos interesses desportivos, junto ao STJD, né, que não tem nada a ver com a esfera civil. Outro sim reforçou também que ele está fora do escritório, né, que ele está licenciado. Quem apresenta a defesa, quem é que está trabalhando de fato para os clientes do escritório dele, são os seus associados, os advogados que lá trabalham. E que se houver qualquer conflito de interesse entre os representados do escritório e o Fluminense, o escritório dele é obrigado, até por uma cláusula, a se retirar do processo para que não haja qualquer tipo de conflito de fato. Então, portanto, não procede essa informação que o próprio escritório do Mário estaria representando o Grêmio no processo que ele move diante do Fluminense, né? Portanto, o presidente fez questão de explicar isso, está no nosso site. A gente, claro, sempre procura esclarecer todas as informações que surgem aí para toda a torcida ficar ciente daquilo que de fato acontece, que vocês sabem que aqui a gente só fala o que a gente consegue confirmar. E por falar em confirmação, a gente conseguiu confirmar que não há qualquer interesse do Fluminense na chegada seja do Chayenne, seja do Luan Dias, se não me engano, né, da Portuguesa aqui da ilha, e também do Água Santa de São Paulo, né? Não há interesse, não foi aberta a negociação, pelo contrário, se houve algum contato, foi o contato natural feito pelo scout tricolor, ou seja, foi um mapeamento do mercado, né? O scout do tricolor funciona da seguinte forma: eles assistem os jogos, se um jogador ou outro se destacar dentro daquele perfil que o scout vai sempre monitorando, mapeando no mercado, o scout entra em contato para saber quais são as condições do jogador, para saber qual é o tempo de contrato, qual é a faixa salarial que ele tem, quais são, a quem ele pertence, se ele tem direitos econômicos divididos, enfim, para mapear o processo. Caso no futuro esse jogador interesse, o Fluminense precise de alguém naquela posição, com aquelas características, o scout apresenta. Foi assim no caso do Everaldo, foi assim no caso do Caio Henrique, do Alan, enfim, de tantos outros nomes aí que o scout acabou sugerindo ao Fluminense e que o Fluminense acabou contratando. Mas se a gente levar em consideração o número de jogadores que o scout faz o mapeamento, entra em contato, pega informação, com o número de jogadores que de fato se tem negociação e com o número de jogadores que de fato fecham o contrato, esse percentual é muito baixinho, portanto é muito difícil da gente ficar noticiando todos os jogadores que o nosso scout entra em contato diariamente, tá ok? Então tá fechado aí o nosso primeiro Fluente em Flu pós-carnaval, agora sim trazendo as informações do dia a dia do nosso tricolor. Amanhã eu e Cláudio Cotti vamos tentar fazer a transmissão diretamente do Maracanã do jogo Fluminense e Madureira. De qualquer maneira estaremos lá para trazer as notícias aonde elas realmente acontecem, porque você já sabe. Saudações tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a gente sempre vai buscar. É claro, e confirma antes de postar.